Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Meu nome é Eduardo, sou aqui do canal Belas do Deserto e hoje eu venho falar com vocês sobre substrato para a bandeja de mudas. Há mais ou menos umas 3 semanas eu fiz o processo de germinação de sementes em mini estufa com substrato. Eu germinei algumas sementes que eu comprei em mini estufa com substrato. E agora já está na hora de tirar essas mudinhas que germinaram de rosas do deserto para a bandeja de células grandes. Aí eu comprei a bandeja de células grandes, aquelas bandejas são essas daqui, que vem mais ou menos 50 células em cada bandeja, que vocês encontram facilmente no Mercado Livre, ou no Shopping, ou em casas de material agrícola, tá? E quem não quiser utilizar elas, também pode estar utilizando aqueles copinhos de café, faz o furinho embaixo, um ferrinho de solda, também pode estar utilizando eles. E aí eu vou estar tirando essas mudinhas e tenho que passá-las para cá, porque elas já estão grandinhas já. E aqui elas vão ficar mais ou menos, acredito que uns 4 meses, mais ou menos, até daqui eu estar passando elas para os potinhos maiores, né? Então, o substrato é muito importante. Vou estar cobrindo com o substrato nessas bandejas e eu faço a utilização de uma misturinha, onde eu utilizo 3 itens na mistura desse substrato. O substrato faz parte importante. Por quê? Ele tem que ser bem soltinho, ele tem que ser bem drenável, porque as mudinhas necessitam de muita água nessa fase de desenvolvimento, aonde elas não podem ficar muito encharcadas, mas eles têm que estar sempre úmidas, e elas não podem estar num substrato compactado para que suas raízes se desenvolvam, né? Muito bem, aonde o meio tem que estar bem soltinho para que elas continuem se desenvolvendo, chegando ao fundo, para que a planta fique bem fortalecida e receba nutrientes. Nessa mistura, eu faço a utilização de 3 itens, como eu falei. Um deles é, o primeiro item é essa terra, né, esse substrato, que é um substrato composto de terra, né, casca de pinos, casca de eucalipto e fibra de coco, que é um substrato para bandejas de mudas já próprio, tá, da Biomix, que eu encontro fácil aqui na minha cidade, tá? Eu gosto muito dele porque ele é bem triturado, ele é bem soltinho, com partículas muito pequenas, tá? Eu faço a utilização, segundo item, famoso Caroline Soy, tá? Porque ele é composto do quê? Ele é composto de turfa, vermiculita, resíduos orgânicos, tá? E ele vem com cálcio, tá? Para manter o pH do substrato. E o último item, eu faço a utilização, que eu acho que é muito importante também, de casca de arroz carbonizada. A casca de arroz carbonizada eu acho um item muito importante. Por quê? Ela tem um valor nutricional bem legal. Ela é rica em potássio, em cálcio, em silício, principalmente, tá? O silício, ele é muito importante. Por quê? O silício fortalece e dá imunidade à planta. E também o silício vai evitar que a planta tenha muitos problemas com pragas e com doenças, principalmente doenças fúngicas, tá? Então, desde que eu tenho utilizado a casca de arroz carbonizada na minha mistura, eu tenho notado um índice praticamente quase zero de doenças fúngicas nas minhas mudas de bandeja, principalmente com a doença do tombamento nas mudas de rosa do deserto. Então eu tenho achado bem legal isso. Pelo menos aqui, no meu caso, eu tenho tido praticamente zero índice de tombamento, tá? E tenho reduzido também a utilização de fungicidas,
utilizando um pouco mais de casca de arroz carbonizada na mistura do meu substrato para as minhas mudas de bandeja, né? Por conta do silício, tá? Que fortalece o sistema de imunidade das raízes e da planta, tá? No combate contra doenças fúngicas. Aí vamos lá para a mistura, que é o que interessa. Como que eu faço a utilização das medidas, né? Eu pego um vasinho, tá? Esse vasinho aqui, que é um vasinho 20, é um vaso de 3 litros, tá? Para usar como medidor. Então, como que eu faço a medida? Eu utilizo um vasinho de 3 litros, tá? Então, são 3 medidas de 3 litros de casca de arroz carbonizada para 3 medidas de 3 litros de Caroline Soy para 4 medidas de 3 litros do substrato de terra, tá? Da Biomix. Então, vamos lá de novo. 3 medidas de 3 litros de casca de arroz para 3 de Caroline Soy para 3 do substrato da Biomix à base de terra e casca de pinos, casca de eucalipto e fibra de coco, tá? Aí, pessoal, só vai me perguntar, mas eu não tô conseguindo achar na minha cidade o Caroline Soy, tá? Eu não consigo achar o da Biomix, tá? Pode ser utilizado só 2 itens, se vocês quiserem, também dá super certo, porque eu já fiz a utilização e deu super certo, tá? Ou seja, o único item só que é legal sempre não deixar faltar é a casca de arroz carbonizada, tá? Porque é ela que vai evitar, tá? O aumento de pragas e de doenças, principalmente as doenças fúngicas, tá? Nas mudas. Então, a casca de arroz carbonizada sempre utiliza 3 medidas para 4 do substrato à base de terra para mudas e bandejas. Então, não achou da Biomix? Tem outras marcas no mercado, tá? Desde que seja um substrato, tá? Direcionado para mudas de bandeja, pode ser qualquer um outro, tá? Que funciona muito bem, porque às vezes eu não utilizo, não consigo achar, né, o da Biomix, mas eu tenho outras marcas no mercado aqui que eu consigo achar e eu já fiz a utilização só do substrato da Biomix com a casca de arroz, porque eu não encontrei o Caroline Soy e deu super certo só com esses dois, tá? Não achei a Biomix, mas achei outra marca, tá? De substrato para mudas e bandejas, tá? Para mudas e bandejas para germinação ou para plantio de mudas e bandejas, também dá super certo. Pode fazer a utilização só desses 2 itens, utilizando 3 de casca de arroz e 3 de substrato para mudas e bandejas. Também dá super certo, tá? 4 de mudas e bandejas e 3 de casca de arroz carbonizada, tá? Para cada 4 de mudas e bandejas, vão 3 de casca de arroz. Por quê? Ele fica bem drenável, tá? Bem soltinho e aumenta, como eu disse, a imunidade das raízes e da planta para pragas e doenças. Tenho gostado bastante, tenho utilizado, é o que está funcionando para mim, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o plantio das mudas, né? Passando elas da mini estufa, uma a uma, para as células da bandeja, a técnica que eu utilizo, tá? E é importante também ressaltar que depois que você passou essa mistura, depois que você misturou bem, homogeneizou bem a mistura desse substrato, tá? E passou ele para a bandeja, espalhou bem ele pelas células, você tem que molhar sempre. Molhe bem, espere alguns minutos para ele escorrer, para daí sim você começar a plantar, a fazer o plantio das mudinhas nas células. Por que isso? O Caroline Soy, quando está na mistura, ele demora um pouco para fazer a absorção da água. Então, o que acontece? Se você colocar o substrato e molhar depois, tá? Vocês podem ter o problema do quê? De demorar um pouco para fazer a absorção da água no substrato e as mudinhas que vocês acabaram de plantar começarem a tombar. Já aconteceu isso comigo. Deu colocar o substrato, plantar tudo e na hora que eu molhei,
Pelo fato de demorar um pouco para absorver a água por causa do Caroline Soy na mistura, tá? As mudinhas começaram a se levantar e a tombar. E eu tenho que fazer todo o processo de novo. Então, para que isso não aconteça com vocês, é sempre recomendado. Faça a homogeneização, a mistura do substrato, tá? Numa bacia, ou no chão, ou numa bandeja. E depois passe para as bandejinhas, ou para os copinhos, ou para as células. Molhe. E depois que você molhou, aí sim, vá uma a uma plantando, que eu vou mostrar já já para vocês como é que faz, tá? Prontinho, pessoal. Aqui já está a nossa bandeja. Já está com aquela misturinha de substrato que eu falei para vocês. Ela já foi colocado o substrato, tá? A mistura de substrato com os 3 itens homogeneizados, misturados, bem misturados. Já foi molhado, já foi esperado mais ou menos uns 5 minutinhos para escorrer bem, tá? E fica desta forma. Aqui está aquilo que eu tinha falado para vocês. A mini estufinha, tá? Ela fica com essa tampinha, tá? Eu faço, depois eu vou ensinar em outro vídeo para vocês. Eu faço a mini estufinha, tá? Com um potinho de mais ou menos, acredito que esse potinho aqui é de 300 gramas, ou é de 500, acho que 500 gramas, desculpa, 500 gramas. Potinhos de 500 gramas com tampa, tá? Eu coloco o substrato, tá? Aí meu substrato que eu ponho aqui dentro é uma misturinha de 50% de Caroline Soy com 50% daquele mesmo substrato da Biomix para mudas de bandeja. Eu faço essa misturinha, coloco aqui dentro, tá? Mais ou menos uns 3 dedinhos do potinho de 500 gramas, umedeço com borrifador, tá? Coloco as sementes distribuídas, coloco depois uma camada bem fininha de substrato por cima, só para cobrir as sementes, umedeço novamente, fecho, coloco uma plaquinha de identificação, tá? Da data, da onde eu comprei as sementes e o que são as sementes, tá? Ou do pai e da mãe, ou se são, no caso aqui, são de rosas desertos de flores simples, tá? Cor rosa, ou seja, que são mudinhas que eu vou usar para quando crescerem futuros cavalos, tá? Ou porta-enxertos, como o pessoal está acostumado a falar, tá? Aí, elas estão aqui, ó. Teve um índice de germinação muito bom, tá? Elas já estão bem grandinhas, ó, deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Agora eu vou estar com o auxílio de um palitinho de churrasco, tá? Soltando elas desse substrato, uma a uma, com muito cuidado, para não machucar as radículas delas, tá? As raízes, que são bem fininhas, e colocando uma a uma nas células dessa bandeja. Aí eu venho aqui, com a ajuda do palitinho de churrasco, vamos ver se dá para mostrar para vocês. Introduzo o palitinho de churrasco próximo e levanto ela do substrato com muito cuidado. Pego com a minha mão e retiro. Ó. Aqui estão as primeiras cotilédones e ó, a raizinha. Como é bem delicadinha. Coisa linda, né? Agora eu venho com o mesmo palitinho de churrasco. Ó, vou fazer nessa aqui que eu acho que dá pra ver melhor. Ó, vou fazer um buraquinho. Vou introduzir a minha mudinha com muito cuidado. E aí, pessoal, eu vou com o palitinho ao lado da muda e vou empurrar o substrato ao lado para não machucar as cotilédones e nem as raízes. E vou firmar a minha mudinha na bandeja e no substrato. Prontinho, uma mudinha plantada. Vou fazer esse mesmo procedimento com as próximas.
Vou introduzir meu palito ao lado e vou levantar o substrato muito devagar para não machucar as raízes, ó. Outra. Deixa eu ver se eu pego com essa mão para mostrar. Ó. Com as raízes inteiras. E vou novamente fazer um furinho, alargar ele, colocar delicadamente. Espero que esteja dando para ver na câmera. Ó, vou com o palitinho, ó, ao lado. E só dou uma prensadinha de leve. Pessoal, nunca aperte para não prensar o substrato, tá? Só dá uma leve prensadinha, bem leve, só para fixar a raiz no substrato novo. Eu vou ver se eu chego mais perto com a câmera para vocês verem melhor. Aqui eu acho que agora vai dar para... Aí... Eu acho que vai dar pra vocês verem que eu tô fazendo tudo sozinho, é mais complicado. Vou plantar mais uma aqui pra vocês verem. Pro vídeo não ficar muito longo. Ó, novamente vou soltar daqui desse substrato. Ó, tirei outra com a raizinha, ó. Ó, vou fazer o furinho com o palito. Alarguei um pouquinho o furinho. Vou colocar... Venho com o palito do lado e só arrasto para firmar a minha mudinha. E é isso aí, pessoal. Aqui tem uma que já se soltou. Ó. Outra mudinha. Ó. E aí eu vou preenchendo a bandeja. Eu poderia ter semeado direto na bandeja? Poderia. Poderia ter colocado as sementes já aqui para germinar diretamente nesta bandeja. Só que daí, pessoal, eu teria que ficar molhando 2 ou 3 vezes por dia esta bandeja. E como ultimamente tenho trabalhado muito, eu ando sem tempo. E se eu deixar secar, simplesmente ia atrapalhar a germinação e o desenvolvimento dessas mudas. E como eu tenho trabalhado muito, eu fiquei com medo de não ter tempo de estar vindo cuidar dessas meninas. Então aí o que eu fiz? Eu tomei a decisão de germinar na mini estufa. Porque na mini estufa, a vantagem é de você não precisar ficar molhando todo dia. Você simplesmente prepara a mini estufa, umedece a mini estufa, coloca as sementes, cobre, tampa e deixa lá até a germinação. Talvez você precise abrir uma vez a cada 2 ou 3 dias para dar uma olhadinha se vai precisar molhar ou não. Se não, não há necessidade. Essa mini estufa mesmo eu só precisei abrir uma vez para molhar, desde que eu germinei. Então tem essa praticidade, tá? O único cuidado que você tem que ter é de não deixar em um local que bate sol direto, tá? Para não cozinhar as suas mudas que foram germinadas, tá, pessoal? Porque senão vira um forno aqui dentro e cozinha as suas plantinhas, tá? Esse é o único cuidado que você tem que ter. Mas fora isso, tem essa praticidade. Que na bandeja, infelizmente, você vai ter que molhar todos os dias. Não pode deixar secar. Tá? Se você germinar na bandeja, você não pode deixar secar. Tá? E é isso aí, pessoal. Agora eu vou passar todas essas mudinhas para essa bandeja, uma a uma. Tá? Que esse é o trabalho que eu vou ter que ter, já que eu já não germinei direto na bandeja. Tá? E depois eu vou começar, a partir da semana que vem, as primeiras adubações com elas. Aí eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês como que eu faço as minhas primeiras adubações. Que tem que fazer com muito cuidado, tá? Para não queimar essas raízes que são muito fininhas, tá? Então tem uma adubação específica que você faz a utilização para começar o desenvolvimento dessas menininhas, dessas bebês, tá? Porque se você usar qualquer tipo de fertilizante ou
qualquer tipo de adubação, em vez de você ajudar no desenvolvimento, você acaba, infelizmente, matando elas. Porque você queima essas raízes que são muito fininhas, então tem que tomar muito cuidado com isso também. Essa semana eu vou estar gravando outro vídeo, ensinando a vocês a fazer a primeira adubação dessas meninas, para começar um desenvolvimento e termos caudex gordinhos, tá? Plantas gordinhas, plantas fortes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ele ficou um pouquinho longo, agradeço muito de coração, gratidão, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem. Obrigado, até o próximo vídeo. Um forte abraço para todos, um beijo.